Tem um ponto importante na gestão, que é o momento de alavancagem de uma empresa. A experiência me mostra que o momento de alavancagem da empresa, ela passa por capital de terceiros. O empreendedor, por enquanto, nesse momento, está lá, crescendo negócio, preocupado em vendas, abrir mais lojas, contratar vendedores. E aí eu falo que o gestor está atrás, segurando e balançando os pratos. O investidor, ele compra o empreendedor. Né? Isso, perfeito. O empreendedor, ele precisa existir, né, Glauco? Tem muita gente querendo investir, mas investir em bons empreendedores. Isso aí. Todo negócio tem bastidor e é nele que o sucesso acontece. Eu sou Rayane Maria e esse é o Backstage de Negócios. Gente, a gente vê muita empresa nascendo, muita gente que tem um sonho e aí quando monta a empresa, aquele negócio lindo, bonitinho, a pessoa começa a se deparar com indicadores, folha de pagamento, custo fixo, custo variável, como que eu faço a precificação, essa margem está correta, e aí tem que fazer reunião com a equipe, tem que lidar com pessoas e o empreendedor fala, eu não fui preparado para tudo isso, porque empreender é legal. Mas fazer a gestão é onde está escondido ali a cereja do bolo. E é sobre isso que a gente vai conversar com o nosso convidado de hoje, Glauco Oliveira. Glauco, seja muito bem-vindo ao Backstage de Negócios. Obrigado. Hoje a gente chamou o Glauco aqui, eu falei assim, Glauco, do que você quer falar? Né? E aí o Glauco trouxe um tema que é gestor versus empreendedor. Perfeito. Glauco, eu queria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal. Quem é o Glauco nos bastidores? Conta aí pra gente. Rai, primeiro agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui compartilhando o momento com você. Você sabe que eu sou uma pessoa e um profissional que te admira, já fizemos alguns trabalhos juntos. E eu acho que a gente tem um ponto muito em comum, que é essa paixão por empresa, né? Essa paixão minha nasce desde criança. Minha família não é uma família de empresários. Meus pais são bancários, mas eu sempre tive esse encanto com empresa, né? E aí, meu primeiro curso que eu fiz foi justamente administração de empresas. Uhum. E eu lembro que na época, na minha turma, acho que eu era o único que não era filho de empresário naquela época. Então, eu estava ali querendo conhecer o que é uma empresa. E eu acho que eu comecei pelo caminho certo, né? Que é a parte ali de controle, de gestão, para depois, em um momento ímpar, chegar num processo de sonho, que é o processo do empreendedor. Então, eu tenho levantado essa bandeira, a diferença de empreendedor para gestor. É uma bandeira que eu acho que a gente tem que levantar com bastante força, porque eu falo que empreender é nato. Uhum. Eu acredito sim, pode nascer em uma cidade pequena, do interior, com um sonho, aquele sonho vai esquentando o coração, ele pesquisa, busca informações sobre o negócio e cria um negócio. Só que depois do negócio criado, a pergunta é como que eu vou gerir agora esse negócio? Perfeito. E aí entra o papel do gestor, né? Entra o papel da gestão. E esse papel é mais técnico, né? E, por outro lado, é um papel também que complementa a parte do empreendedor. Então, eu tenho usado muito no mercado, de uma maneira geral, que é o profissional que atua da porta para fora e o profissional que atua da porta para dentro. E aí eu acho que essa dupla, que é o resultado final do negócio, que gera o resultado final do negócio. Perfeito. Se a gente pegar algumas empresas como exemplo, a gente vai ver essa dupla atuando, né? Sempre um profissional do front, que a gente fala, e o profissional do back-office. Mas eu acho que ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente vai falar muito aí dessa parte de gestão. Excelente. Gente, eu, depois só de ouvir isso daqui, eu já tô compartilhando, não sei vocês. Se você ainda não segue a gente aí no canal, não tá acompanhando a gente no Spotify, eu tô chateada já, tá? Então já segue, já compartilha, curte e deixa seu comentário, né, pra gente poder acompanhar tudo. Glauco, o que eu acho muito interessante, né, e o que me chamou muita atenção quando a gente escolheu esse tema, é porque você fez a trajetória inversa, né? Geralmente a pessoa tem um sonho, monta um negócio e aprende no meio do caminho como é que é ser gestor. Você fez a trajetória inversa, você vem de uma carreira de gestão ali, você já ajudou vários negócios, né, na cadeira de gestor, e
hoje também é empreendedor. Então, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória aí e como que você saiu da cadeira de gestão para empreender e como é que foi isso? Conta pra galera. Perfeito. Então, como eu falei, né, minha família não é uma família do meio empresarial, então eu tive que aprender na empresa de alguém. Então, foi assim que começou a minha trajetória. Então, minha primeira empresa foi uma indústria. Eu entrei, chamava da Madeirense Móveis para Escritório, lá em Belo Horizonte, e era uma indústria grande, gigante, né? E aí o que acontecia? Como eu fazia a parte teórica dentro da faculdade, eu buscava conciliar a teoria com a prática. Perfeito. Então, quando eu lia no livro o que era uma empresa, que lá falava que era uma organização dos meios de produção, né, para circulação de bens e produtos com o objetivo de gerar lucro, eu ia para dentro dessa indústria e tentava enxergar isso lá dentro acontecendo. Perfeito. E aí eu via muito na prática, comecei a vivenciar isso na prática e comecei a crescer dentro da empresa. Então eu lembro que na época eu entrei na parte de contabilidade de custos, precificando cada produto, era uma tabela muito grande. E aí eu ficava dentro da fábrica parte do dia e a outra parte eu ficava no escritório. Então foi muito legal. Então chão de fábrica mais administração. Então eu consegui fazer essa conexão, né? E aí em seguida eu fui para a Localiza. A Localiza ali foi uma faculdade, é uma escola. Foi uma faculdade na prática, né? Então aí eu já era formado quando eu fui para a Localiza em administração de empresas. Entrei na área financeira, meu DNA. E a área financeira é controle. Então, falar de área financeira é controle. Só que como a empresa ainda era uma empresa, vamos dizer assim, pequena, a área financeira tinha muito contato com a área comercial, porque é onde tudo nasce, né? Onde as vendas nascem, onde o negócio cresce. E ali eu comecei a relacionar com todas as áreas, porque o financeiro faz esse bate-bola, né, com todas as áreas. E aí buscava essas informações para fazer a gestão. Gestão é controle. Ótimo. Gestão é controle, né? E aí, dentro dessa gestão, o que a gente busca? A gente buscava e continua buscando os índices. Então, né, uma coisa é girar dinheiro, outra coisa é ganhar dinheiro, né? É ter lucro. E aí, a Localiza, eu permaneci 5 anos com eles, então eu entrei, ela era limitada, saí capital aberto. Nossa. Então você já viu todo o processo que eu passei. Depois que eu saí para prestar serviço para eles, fiquei 10 anos prestando serviço para eles, então foram 15 anos trabalhando com os turcos, que eu falo que foi um berço maravilhoso, e aprendi muito essa parte de gestão, E aí, Rai, tem um ponto importante na gestão, que é o momento de alavancagem de uma empresa. A experiência me mostra que o momento de alavancagem da empresa, ela passa por capital de terceiros. Uhum. Ela passa. O capital próprio, geralmente, o sócio usa para tracionar, né, para estruturar, mas alavancar passa por capital de terceiros. Então, na Localiza, a gente começou com o banco, como toda empresa começa geralmente. Uhum. Depois, o próximo passo foi mercado de capitais. Mercado de capitais, a gente está falando da Faria Lima, em São Paulo. E o terceiro passo foi Bolsa de Valores. Então, assim, fechou todo o ciclo, né? Perfeito. Dessa parte de captação, inclusive, de onde vem a minha experiência. Deixa eu abrir um parêntese, só para, né, quem não tá, talvez, empreendedor aí menorzinho, o que é alavancar, né? Igual que eu acho importante a gente explicar por quê. Porque quando a gente pensa num capital do negócio, e aí, lá no início, o capital social, aquele que dá abertura à empresa, geralmente esse capital vem do bolso do dono. Por isso que a gente chama de capital próprio, né? Vem do bolso dos sócios, capital social. E aí, à medida com que o negócio cresce, chega um momento em que ele precisa alavancar, ele precisa de uma injeção maior de recurso para que ele mude de patamar mesmo, ele mude de categoria, né, Glauco? Isso. Que ele consiga ganhar tração de crescimento. Isso. Porque uma coisa é ele ir crescendo gradativamente, outra coisa é você ganhar uma tração e crescer 50%, 100%, 200% em um ano, né? Perfeito. Então, para isso acontecer, precisa de dinheiro. Né? Precisa de dinheiro. E aí, o que o Glauco falou que é fantástico, ele falou assim, que essa alavancagem, ela geralmente é mais aconselhável que ela aconteça com capital de terceiros, né? Por quê? Porque o capital dos sócios, ele é mais caro. Né? Isso. Se a gente for para um financiamento de algumas instituições financeiras,
é muito barato, Isso. né? É muito barato você alavancar o negócio, comprar um equipamento, maquinário, né? Ampliar a indústria, ampliar pátio, fabricação. Então, esse capital de terceiro é quando você pega dinheiro com outras pessoas. Isso aí. E geralmente o capital próprio também ele é limitado, né? Ele Isso é limitado porque o sócio coloca naquele negócio, mas quer desenvolver outros negócios, e aí ele começa a tirar do mesmo bolso, vamos dizer assim. Um ponto importante no capital de terceiros é o custo desse capital. Perfeito. Aí que a gestão entra forte, né? Porque quem tem controle vai ter uma menor taxa. Quem não tem controle vai ser penalizado e ter uma maior taxa. Por quê? Do ponto de vista do investidor, banco, mercado de capitais, ele vai olhar o risco daquele negócio. Se o negócio tiver governança corporativa e esse risco tiver reduzido, ele vai falar, não, eu topo fazer esse investimento com a taxa X. Se ele não enxergar, ele vai penalizar aquele negócio e vai aumentar a taxa. É assim que funciona o mercado de capitais. E uma coisa interessante é que quando você chega na bolsa de valores, aí o custo é zero. Porque quem compra as ações entra no risco do negócio. Exato. Então, se tiver lucro, ganha. Se não tiver, ele vai esperar o próximo exercício para ter. E aí eu venho desenvolvendo esse trabalho na parte de gestão e é aí que a gestão entra forte. O empreendedor, por enquanto, nesse momento, está lá, crescendo negócio, preocupado em vendas, abrir mais lojas, contratar vendedores. E aí eu falo que o gestor está atrás, segurando e balançando os pratos. Isso porque aí. Na gestão a gente não vai ter 2, 3 pratos. Nós temos 10, 20, 30 pratos. No Brasil, 50. 50 pratos. E aí a gente precisa estar lá na gestão balançando para dar esse suporte. Perfeito. Quem está no front, né? Porque quem está no front precisa desse suporte. Isso aí. Precisa desse suporte. Então, eu passei por esse processo todo lá em Minas Gerais. A Localiza foi aí o meu berço, a minha faculdade nessa parte. E aí, como que eu chego aqui no Espírito Santo, né? E até começo a ter contato aqui com você, através da Soma Urbanismo. Perfeito. Então, a Soma Urbanismo, até 2017, com a minha chegada, trabalhava com capital próprio. Olha que interessante, eram 6, 7 anos de empresa trabalhando com capital próprio. Mas naquela época, a Soma já tinha aí em torno de 13, 14 áreas, um land bank de 1,6 bi, e a empresa precisava naquele momento de capital de terceiros para alavancar o negócio dela, porque com capital próprio ela conseguia lançar 1, 2 loteamentos por ano. Uhum. Com capital de terceiros não tem limite. Não tem mesmo. Não tem limite, basta ter negócio bom. Isso aí. Né? E aí foi quando eu vim para cá, em 2017, e aí rodamos a primeira operação lá na Faria Lima, que foi o Jacuí 2 aqui. Então foi sucesso total, foi o primeiro negócio que a gente fez com a Soma, né, lá em São Paulo. Foi um negócio montante, só para você ter ideia, de 6,2 milhões de reais. Nossa. O primeiro todo negócio. Alavancado. Todo alavancado. E o ano passado, na Soma, eu já fechei com 100 milhões em captações. 100 milhões de reais. Nossa. Então, só para demonstrar a importância da gestão. E aí, Glauco, mas como que vocês fazem isso? É porque você é educado e tem olho azul? Não. Não é não. É porque a gente mostra transparência, mostra governança corporativa, mostra o resultado e mostra números. Né? Então, o investidor gosta disso aí. O investidor gosta de ver resultado. E aí, eu falo muito bem que todo o trabalho que a gente fez, tanto na Localiza quanto na Soma, que eu também falo que a roda já existe, basta você pegar e adaptar, ele começa lá na estruturação societária. Então é lá na estruturação societária, sabe? É você ter um bom contrato social, né? As empresas hoje limitadas, elas são transformadas em SA de capital fechado. Então, assim, o mercado gosta desse tipo de empresa de SA de capital fechado. Por quê? A Limitada é uma empresa de pessoas. É isso aí. Né? Então, a gente abre hoje pela afinidade, amanhã eu acordo e falo, não quero mais ser seu sócio. E aí a gente dissolve a empresa, parcial ou total. A SA de capital fechado não, é uma empresa de capital. O próprio nome fala de capital. Então, dormir, não quero ser seu sócio, tudo bem, Glauco, mas seu dinheiro tem que ficar aqui. Perfeito. Porque o negócio tem que seguir. Então, dessa forma, a gente defende o CNPJ e não o CPF, o interesse pessoal de cada sócio.
E aí, quando a gente faz essa reestruturação societária, fizemos na Localiza, fizemos na Soma, o mercado de capitais começa a nos enxergar de uma maneira grande. E aí as oportunidades surgem, porque tem muito capital no Brasil. Por incrível que pareça, Rai, tem muito capital no Brasil, muito capital. Eu recebo aí todo mês de 3, 4, 5 ligações de investidores de São Paulo pedindo bons projetos. Perfeito. Sabe? E para São Paulo, se a gente falar do investimento de 10, 20, 30 milhões, é coisa normal. É pouco. É pouco, é coisa normal. Então, o que a gente tem que desenvolver aqui na nossa região é justamente bons negócios, com boas gestões, com boa governança corporativa, com um bom empreendedor, o cara visionário, o cara que entende de mercado, o cara que vai abrir mercado, mas também, em contrapartida, tem ali no seu back-office aquela gestão dando todo o suporte para ele crescer. Então, acho que essa é a receita de bolo para o sucesso de um negócio. Porque todo empreendedor que eu conheço, ele não quer criar um negócio para permanecer do mesmo tamanho ad eterno. Ele começa pequeno com a portinha, mas a ideia dele é ter 30, 40, 50 negócios. 30, 40, 50 lojas. E quem vai dar esse suporte para ele? A gestão. Não tem outro caminho. É muito bacana isso que o Glauco está falando, porque o investidor, ele compra o empreendedor. Né? Isso, perfeito. O empreendedor, ele precisa existir, né, Glauco? Porque, às vezes, o cara que é empreendedor, ele fala assim, então eu tô fadado a não dar certo porque eu não tenho essa base de gestão. E, na verdade, não. O empreendedor, ele só precisa reconhecer a necessidade da gestão para o negócio dele. Isso aí, né? Isso aí. Porque o empreendedor, quando o investidor, ele vê um bom empreendedor, aquele que é visionário, aquele que realmente enxerga uma oportunidade de negócio e que faz essa oportunidade de negócio virar uma empresa, os olhos chegam a brilhar, ele fala assim, cara, é isso que eu tô precisando, né? Isso aí. Então, tem muita gente querendo investir, mas investir em bons empreendedores. Isso aí. Né? E geralmente, o investidor, ele já foi empreendedor, sabe? Só que ele fala o seguinte, eu sozinho, eu sou igual o ditado, uma andorinha só não faz verão. Então, deixa eu encostar aqui em vários empreendedores, diversificar o meu investimento para majorar o meu ganho. Então eu falo, Rai, que nas nossas reuniões com investidores, 2, 3 palavras o investidor já fala, nele eu invisto. Sabe? Porque ele tem essa segurança, ele procura essa segurança naquele empreendedor que tem aquela mão de ferro, que controla, que tem uma boa gestão, que motiva a equipe, sabe? Que alavanca negócio, que sonha todo dia. Então, ele procura. E o Brasil demanda disso. E a nossa região aqui também. Então, quando a gente tem bons projetos, o dinheiro não falta. Perfeito. Uma coisa muito importante também que é bom a gente entender que, por exemplo, por que o investidor ele tem vontade de fazer isso, né? E eu dei aula durante muito tempo e eu sempre falei isso com os alunos, quando a gente começa ali no curso de administração, tá todo mundo ali, eu falo, gente, com esse curso vocês têm diversas possibilidades, né? Vocês vão sair daqui formados com a capacidade de gestão acima da média da maior parte das pessoas, né, que existem, porque o curso de administração dá essa base. E aí, vocês podem atuar no negócio de outras pessoas ou vocês podem também atuar nos próprios negócios de vocês. E é importante que vocês saibam que as pessoas mais ricas do mundo, elas são, na verdade, empresários. Eles têm negócios, né? Porque o investidor, ele pode investir ali numa renda fixa, numa renda variável, na cripto e dólar e tudo mais. Mas não tem nenhum investimento que dá mais retorno do que um bom negócio. Isso, né? Aí. Então, o negócio, ele é a maior possibilidade de ganho ao longo do tempo que existe, só que o risco é proporcional ao retorno. Isso. Então, por isso que a gestão ela é tão importante, para que o investidor sinta segurança, né? Ele corra um risco calculado, ele tem uma análise de risco calculada. Então, o negócio ele é um investimento de maior retorno, contudo, também é o de maior risco. Isso, né? Então, isso. Por isso que tem que ter esse cuidado mesmo, né? E assim, quanto maior o risco, maior o retorno, né? Isso, Essa é o legado, a premissa da área de investimentos. E aí o que eu acho interessante é que o negócio ele também é a longo prazo, né? Isso aí. Ele é a longo prazo. E outra coisa que me encanta em negócio é que, assim, não tem limite. Uma renda fixa tem um limite, uma renda variável talvez tenha um histórico de limite. O negócio não. Isso aí. O negócio não. Então, assim, já vi negócio fechar um ano faturando 10 milhões, no outro faturar 100, no outro faturar 300 milhões. É isso aí. Entendeu? Então, é um negócio que
que assim, depende de pessoas, de gestão, né? E aí quando você falou do curso de administração, você me fez lembrar justamente o meu histórico, né? Eu comecei, igual eu falei, na administração de empresas, só que quando eu formei, eu falei, não, eu tô sentindo que eu sou um médico clínico geral, sabe? Porque na administração você vê um pouco de tudo, né? Marketing, vendas, contabilidade, contas a pagar, contas a receber, vê de tudo. E aí eu falei, não, mas eu preciso especializar, eu quero ser um especialista em empresas, porque a empresa sempre me encantou. E aí eu comecei a fazer cursos para fechar esse ciclo, sabe? E aí o meu segundo curso foi Direito, e aí quando eu entro em Direito, logo eu viro tutor de Direito Empresarial, então justamente para focar na empresa. E aí o meu terceiro curso foi Ciências Contábeis. Então, eu acho que essa combinação é perfeita de administração, direito e ciências contábeis. Você fecha, né, a graduação ali em relação às empresas, a negócios. E depois eu ainda fui fazer pós-graduação, né? Então, fiz pós-graduação em gestão de negócios no FMG. Foi uma pós que me deu a visão de gerir, como que gere um negócio. Depois fiz Direito Material e Processual do Trabalho, para aprender a relacionar com a mão de obra, sabe? Porque eu falo o seguinte, talvez o empreendedor, ele não precisa entender o que é uma folha de pagamento. Agora o gestor tem que entender. Tem que entender. Tem que entender. Ele tem que saber o que é férias, 13º e por aí vai. Então, esse é o papel do gestor, de dar esse suporte técnico, né? Para o empreendedor, para o negócio crescer. Então, fiz pós-graduação, Direito Material e Processual do Trabalho, e depois ainda fiz pós em Direito Tributário e Empresarial. Em Direito Tributário e Empresarial. E aí eu fechei o ciclo, né? Fechei bem. Mas aí agora vem, em 2026, a reforma tributária. E aí você pode perguntar, Glauco, o que você está sabendo da reforma? Minha sensação é que não estou sabendo nada. Quem está fazendo também não está sabendo muito. Não está sabendo isso aí, nem quem. E aí agora eu já entrei em alguns grupos de estudo, a gente já está começando a trocar algumas ideias para ver como que vai ser isso na prática. Perfeito. Né? Porque vai ter um impacto direto nesse mundo moderno nosso. Então, eu falo que quem não se profissionalizar vai se apertar, vamos dizer assim. Então, quem sair na frente e ajustar preço de venda, markup, essa coisa toda, forma de tributar. Então, é uma coisa simples que eu falo sempre. A gente tem a opção de pagar tributo pelo regime competência e caixa. O gestor tem que dominar isso, sabe? Isso dá uma diferença muito grande no fluxo de caixa. E às vezes, recebe uma guia, recebe uma DAS e não tem uma visão crítica da guia ali. Então, eu acho que assim... O papel do gestor é justamente dominar toda essa parte que envolve uma empresa, sabe? E eu tenho feito algumas comparações com a área médica. Eu falo que tem algumas visões que são diferentes, né? Então, às vezes, um paciente chega num clínico geral, ele tem um diagnóstico. Um paciente vai em um especialista, é outro diagnóstico complementar àquele, sabe? Então, assim, eu acho importante essa evolução. Sabe, ser especialista. Perfeito. Sabe, ser especialista. Então, assim, na gestão, por exemplo, você tem que dominar balanço e DRE. Perfeito. Você tem que dominar balanço e DRE. Um gestor que não domina balanço e DRE, ele fica míope em relação aos indicadores, ao resultado. E aí você me pergunta, Glauco, mas ele precisa ser contador? Não. Claro que não. Não precisa, claro que não. Tem curso de contabilidade para não contador. Bons cursos, né? Então, assim, basta querer, basta ter interesse, porque ele tem que pegar um balanço e ler do início ao fim. Isso aí. Ele tem que pegar uma DRE e ler do início ao fim. E não só pegar essa DRE daquele mês, daquele período, mas ter esse histórico para fazer uma análise horizontal, né? Perfeito. Isolar ali algumas despesas específicas, alguns custos e conseguir tratar aquele custo específico ao longo do tempo para ver como que está evoluindo dentro do negócio, né? Isso. Porque eu vejo que
Que às vezes eles até têm esse relatório, mas faz uma vez ao ano. Vamos fechar o ano, vamos ver como é que foi o resultado do ano. E aí, cara, já passou o tempo de você olhar, né? DRE, balanço é mensal. DRE ali você tem que pegar, às vezes você consegue até na quinzena dar uma olhada e ver para onde está indo o negócio, não vai ser o fechamento, né? Mas você ir acompanhando os relatórios do negócio para você conseguir usar para tomar decisão. Isso né? aí. Não adianta você fazer esse relatório a título contábil, a título fiscal no final do ano. Isso né? aí. Não é o objetivo do relatório. Isso Essa aí. é a obrigação, né? Mas o objetivo é ser um auxílio direto na tomada de decisão do negócio. Né? Isso aí. E aí, Rai, eu vou voltar um pouco lá na Localiza. O empreendedor da Localiza sempre foi o Salim Matar, né? Presidente de mercado, todo mundo conhece. Mas por trás do Salim Matar sempre teve um profissional muito inteligente, chamado Eugênio Matar. Então eu falo que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Uhum. Atrás de um grande empreendedor sempre tem um grande gestor. E aí a minha convivência com eles lá há anos, e eu tinha contato com os dois e conseguia diferenciar o papel de cada um. E posso te falar com toda segurança, o Salim Matar, o único profissional que ele escutava era o Eugênio Matar. Por quê? Porque o Eugênio Matar só conversava com ele com base em números. Em dados, né? Em dados. Então o Salim Matar falava assim, esse mês nós vamos abrir 40 agências. O Eugênio ia, fazia o dever de casa, depois de 2, 3 dias trazia a informação, falava, Salim, do ponto de vista financeiro, vamos abrir 25? Vamos abrir 30? Porque o caixa está demonstrando isso. Não é porque eu quero, é porque o caixa está demonstrando isso. Entendeu? Então, o Turco, ele tem uma particularidade em trabalhar o dado que sempre me encantou. Uhum. Sempre me encantou. Para você ter uma ideia, dentro da Localiza tem uma sala só de dados. Olha só. Quem entra nessa sala? Salim Matar, Eugênio Matar e a profissional responsável pelos dados. Só. A inteligência da empresa está numa sala de, 6 metros quadrados. Fechada. Então, hoje, o petróleo do momento são os dados. É isso aí, é informação. É informação. Então, com a informação, você consegue tomar a decisão correta. Então, vivi isso lá dentro, trago para a minha vida prática, fecho constantemente relatórios, né, na empresa hoje que eu estou à frente, que é a Illumine. E eu acho que, assim, tenho certeza, o sucesso passa por aí. Porque o achismo é muito comprometedor para um negócio. Perfeito. Né? E aí, pegando o gancho na sua fala, de pegar o relatório só no final do ano, uma vez ao ano, eu falo que o empreendedor ou gestor, ele se torna especialista em pegar leite derramado. E o que eu tenho defendido muito, Rai, a gente tem que virar especialista em não deixar o leite derramar. Ai, que ótimo. Adorei. É isso. Esse é o ponto. Só que para você virar especialista e não deixar o leite derramar, você precisa ter informação rápida. Então você precisa ter... E hoje tem bons sistemas que fornecem. Isso aí. Né? Que fornecem. Basta a gente estruturar o sistema. Né? Então a gente consegue montar uma DRE gerencial para não depender da DRE contábil. Perfeito. Né? Porque é um relatório que demora mais, tem a parte de conciliação, por isso que ela demora. E esse gerencial dá total suporte para a tomada de decisão. Segura. Então, hoje a gente trabalha com esse modelo, a gente aplica em toda empresa que a gente gere e nós somos sócios, e é sucesso total. E lá dentro a gente tem o quê? 3, 4 índices. Né? A gente faz o controle ali de receita, que é tudo por onde tudo começa. A gente faz o controle de custos variáveis, porque uma coisa é quanto você vendeu, mas depois que você paga para vender é quanto que sobra. Perfeito. E aí a margem de contribuição. E isso, a regra nossa, essa margem tem que estar acima de 50%. Dessa margem, nós vamos pagar o nosso custo fixo, que é outro risco de negócio, que é quanto a operação come daquele negócio. E aí vai sobrar ali o lucro, né? E depois disso, você consegue ainda calcular o ponto de equilíbrio. Eu acho que o mágico de um negócio é o ponto de equilíbrio. Exato, isso aí. É quanto eu tenho que vender para pagar a conta. Isso aí. E acima disso, eu começo a ganhar dinheiro. Então, de uma maneira simplista, 3, 4 índices, você controla. E digo mais, você controla um negócio que fatura 100 mil, como você controla um negócio que fatura 100 milhões. Perfeito. Perfeito, porque o relatório é o mesmo. Isso aí. E aí, quando um
gestor, né, um empreendedor não conhece isso, eu fico pensando como que acompanha, por exemplo, a forma com que precifica, né? Porque na precificação, vamos utilizar o método mais comum, markup. Isso aí. Ele usa ali os variáveis, né? Dentro desse markup tem o custo direto do produto e tem as variáveis que compõem o markup. Ok, se eu coloquei lá como variável 2% de marketing, tá? Na composição do meu preço, e eu não tenho uma DRE assistida ali que eu acompanho, como eu sei se realmente 2% dentro do meu preço final é o que eu estou aplicando em marketing? Né? Como que eu sei se eu coloquei lá comissão como uma variável, 5% para comissão? Como que eu sei que isso tá batendo mesmo em 5%? Então, é muito difícil você conseguir ter um negócio amarradinho se você não tem um relatório básico como uma DRE gerencial. Isso aí. E aí você me fez lembrar, lá formei em 2001 em administração de empresas e a gente precificava de dentro para fora. Então era justamente isso que a gente fazia, pegava o valor de custo, calculava o markup, aplicava sobre o valor de custo, chegava no preço de venda. Só que hoje, Rai, a precificação é de fora para dentro. É isso aí. Então, esse relatório mesmo que a gente usa, essa DRE, eu tenho que cortar às vezes o marketing. Isso aí. Entendeu? Às vezes eu tenho que cortar no meu custo fixo. Porque o preço já está determinado pelo mercado. Pelo mercado. Inclusive, hoje, a nossa concorrência não é local. A nossa concorrência é nacional, quiçá mundial, com o mercado livre da vida. É isso aí. Então, hoje, nós temos que ter esse controle, que eu falo que é igual unha, tem que cortar todo dia, é na palma da mão. É na palma da mão. Nas empresas, por exemplo, campanha publicitária vai custar R$1.000. A gente olha qual mês que a gente vai investir esses R$1.000. Tem mês que comporta e tem mês que não comporta. Perfeito. Entendeu? Agora, quem vai dizer isso? O relatório. Isso aí. As demonstrações, as informações, os dados. Perfeito. Entendeu? Então, assim, esse é o papel do gestor. Só que a minha experiência mostra também, Rai, que o empreendedor não gosta de ver isso. Porque tem hora que ele acha que pode desmotivá-lo. E aí... quando eu dava treinamento para a área de vendas, eu falava muito isso, que eu falo o seguinte, vender é fácil, vender bem é difícil. E eu já explico. Vender um produto que vale R$100 por 90, com desconto de 10, dar prazo e não receber, até eu que sou do controle vendo, certo? Agora, você vender um produto que vale 100 por 100 e receber na data do vencimento, aí é vender bem. Entendeu? Então, assim, o empreendedor, ele prefere correr solto, sabe? Porque a gente tem que diferenciar, tem empreendedor que gosta de fazer negócio, tem empreendedor que gosta de ganhar dinheiro. Eu acho que a nossa fala aqui está mais na linha do empreendedor que gosta de ganhar dinheiro. É isso aí. Então, esse empreendedor que gosta de ganhar dinheiro, ele tem que ouvir a gestão. Talvez ele não faça a gestão, ele tem um gestor, mas ele tem que ouvir, tem que olhar. E aí, o que acontece na prática, Rai? O empreendedor atropela a gestão. Então, quando a gente fala, vamos sentar aqui meia hora para ver relatório, não, vou fazer uma reunião com a equipe de vendas, vou fazer uma reunião em marketing. Ele está focado no comercial. Está focado no comercial. E aí não sentou hoje, aí você vai esperar o outro dia, a outra semana, o outro mês, aí passou. Então, o que a gente tem buscado dentro das empresas que nós estamos? Reverter esse papel, sabe? Então, vender é importante, a gente entende isso, tudo começa. Não faz sentido ter back-office, melhor dizendo, se você não tiver vendas. Tudo começa na venda. Mas você precisa estruturar um negócio para vender. Eu já ouvi no passado muitos empresários falando assim, eu vou começar do meu jeitão. Depois eu vou organizando a casa. E lá atrás deu certo. Né? Eu conheço vários que fizeram assim e deu certo. Só que hoje, em 2026, Rai, eu não acredito nesse modelo. Eu acredito sim no modelo onde você constrói todas as etapas, você constrói todos os processos, você contrata todas as pessoas. E antes a gente ainda falava que empresa era processos e pessoas. Hoje, a gente já evoluiu. Hoje, a empresa, para mim, é processos,
pessoas e propósito. Perfeito. A empresa tem que ter o propósito dela. Aí sim, ela se consolida, se controla, pega capital, alavanca, cresce e aí não tem limite mais. Perfeito. Agora, só para a gente recapitular, né? Pensando então que a gente já viu que o empreendedor é aquele que idealiza o negócio, sonha, monta, tem a ideia e geralmente é quem tem domínio do negócio mesmo, da operação do negócio, entende do negócio, né? E o gestor é quem tem a parte técnica do conhecimento. Glauco, eu sou um empreendedor, né? Depois de ouvir esse podcast, falei, cara, eu sou empreendedor, eu montei um negócio, eu tive uma ideia, eu tô aqui dentro, geralmente ele tá envolvido na operação, ele tá ali todo dia. Mas eu não tenho a parte técnica, não tenho formação, não sei como é que funciona, não tenho paciência, não gosto, não tenho curiosidade. O que eu faço? Né? Como que a gente instrui esse empreendedor para que ele saiba que tem saída para ele também, né? Como que a gente faz isso? Olha só, geralmente o empreendedor, ele domina o produto ou o serviço. Isso aí é inquestionável. Uhum. Ele sonha com aquele serviço, ele sonha com aquele produto, sabe? Desenvolve, cria. Agora, a parte de back-office, que é quantas pessoas são? Quais são os processos? O que é contas a pagar? O que é contas a receber? O que é tesouraria? Uhum. O que é marketing? Aí ele precisa contratar um profissional especialista nessa área. Perfeito. Sabe, Rai? E assim, eu vou mais além. Esse profissional, ele tem que ter a teoria e a prática. Ele tem que chegar para o profissional e falar assim, me fala uma empresa que você criou do zero e desenvolveu. Eu lembro muito bem que quando eu fui montar a Illumine, com a experiência vasta que eu tinha, eu te procurei. Eu te procurei e falei, Rai, ajuda a gente a montar processos e pessoas. Vamos escrever. E eu lembro que vocês, com experiência muito grande, tanto teórica como na prática, começaram a escrever os processos. E aí depois nós começamos a fazer a seleção, né, das pessoas. Então assim, volto a dizer, uma andorinha só não faz verão. Perfeito. Então ele precisa ter essa visão, precisa impulsionar, mas ele precisa também ter a humildade de falar que eu preciso de alguém. Ótimo. Né? Comigo aconteceu diferente, né? Eu venho da área de gestão, eu venho muito forte dessa parte, e aí eu fui aprender a ser empreendedor, né? Porque a diferença é, quando você controla muito, o medo vem junto. É isso aí. Quando você não controla e desconhece, o medo não existe. É isso aí. Né? E aí eu tive que perder um pouco esse medo para ter essa visão de empreendedor e começar a alavancar negócios. Mas eu acho que a combinação que eu fiz, ela é perfeita. Perfeito. Nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Então hoje eu tenho esse apetite de empreender, porém de uma maneira controlada. Perfeito. Sabe? Perfeito. De uma maneira controlada. Eu falo que para o gestor, o maior desafio é a gente correr o risco, né? Isso. Eu falo porque eu mesma sou assim, né? Eu tenho 1000 ideias de negócios e eu consigo mostrar que todas elas podem dar errado no mesmo dia. Meu esposo fala, nossa, esse negócio aqui, eu falo assim, mas isso daí, se não tiver cuidado com isso, ó, tem que analisar isso. A margem é muito baixa desse tipo de negócio, ó, esse tipo de produto tem uma concorrência. Então, a gente tem esse é como se a gente tivesse um repertório grande e com base nesse repertório a gente faz sempre uma análise muito detalhada. Isso. E o empreendedor, ele é livre disso, né? Eu tinha um professor no mestrado que ele falava uma frase que eu achava fantástica, que ele falava assim, a ignorância é um presente. Né? E isso, eu falo assim, cara, como que ele fala isso? E tem muito a ver com isso, porque o empreendedor, ele ignora todos os riscos, porque ele não tem noção profunda do controle que precisa ter, dos indicadores, desses números. E aí ele vai, né? Vai. À medida com que a gente conhece, a gente fica mais medroso mesmo, isso é real. Isso aí. E aí, Rai, eu passei por isso na Illumine, né? Porque eu venho de uma experiência grande no aluguel de carros, fiquei muitos anos, venho de uma experiência grande no mercado imobiliário, mais especificamente falando de loteamento, e aí a Illumine cai do céu para mim. E o que é a Illumine? A Illumine hoje é uma empresa de iluminação, e aí a iluminação, na verdade, ela é nova.
no mercado. Até pouco tempo, iluminação era um bocal e uma lâmpada. É isso aí. Que você colocava em cada ambiente. Só que hoje a iluminação em LED, né? A iluminação de LED ou em LED, ela não tem mais limite. A cada dia surge um novo produto. E aí eu falo que Deus me deu isso. Eu acho que empreender é isso, sabe, Rai? Eu acho que empreender é isso. Eu acho que empreender vem de Deus. Eu acho que se eu pudesse resumir o nosso bate-papo, empreender vem de Deus e gerir vem de conhecimento. Perfeito. Sabe? E aí Deus falou, não, você vai entrar nesse mercado. Eu falei, Deus, mas eu não entendo nada. Eu falei, eu vou te ensinar. E aí eu fui com essa ignorância que a gente fala, ignorância no sentido de não ter o conhecimento. Isso aí. Né? E a coragem, porque quanto menos conhecimento eu tinha, mais coragem eu tinha. E aquele negócio me encantava, e aí fui para São Paulo, fui para dentro das indústrias e comecei a dominar e ver a diferença de luz quente, fria, sabe, os ambientes, e aí comecei a observar o ambiente. Então hoje eu chego aqui, olho o ambiente, chego no aeroporto, olho o ambiente, no salão, olho o ambiente, numa padaria. Por quê? Porque Deus me deu isso. Sabe, então empreender, eu acho que vem muito dele. E aí eu complemento com a gestão. Perfeito. Eu complemento com a gestão. E aí é fantástico. É fantástico. Eu acho que essa soma é a receita do sucesso. Perfeito. Sabe? E diminui um pouco a margem de erro quando você já vem com essa bagagem. Né? Isso aí. Porque o menino que Deus já coloca o sonho, ele erra muito por falta dessa bagagem, né? Então, se a gente pegar a turma aí, Facebook, essa geração mais nova, quantos erros de gestão eles cometeram? Steve Jobs, quantos erros de gestão ele cometeu? Isso aí. Entendeu? Por quê? Porque ele não teve essa oportunidade. Meu caso foi ao contrário. Deus falou, deixa eu te preparar para depois... Você empreender. Empreender. E aí, e olha só que de vez em quando ainda, né? Com certeza. Tem alguma dúvida, eu tenho que recorrer a você, né? Te mando mensagem. Por quê? Porque é fato novo, né? O mundo muda muito. O mundo corporativo muda muito. E eu acho que uma habilidade fantástica que você tem, que me encanta, é relacionar com pessoas. Esse é uma caixinha dentro do negócio que a gente tem que aprender, porque negócio é feito de pessoas. Perfeito. Então não tem como a gente falar, não vou relacionar com pessoas. Vai relacionar com pessoas. É isso aí. Né? Fornecedor, colaborador, cliente. É isso aí. Né? E aí, recentemente, eu estou muito focado nessa área de vendas, porque como foquei na área de gestão, a área de vendas eu deixei para o final. E aí eu aprendi que vender é encantar pessoas. Não é oferecer produto e serviço. É isso aí. É encantar pessoas. Entendeu? E aí eu venho trabalhando minha cabeça para encantar pessoas, para fazer isso. Que tá você dando faz certo. Com a maestria gigante. Tá dando certo. Glauco, agora divide com a gente então, já que você tem essa bagagem enorme de gestão e que a gente sabe que você já ajudou negócios, né, de grande porte, negócios com potencial gigante a chegar nesse patamar, nesse lugar. Se você fosse dar uma receita de bolo para o empreendedor que quer fazer gestão, quais são os rituais, a rotina ali do dia a dia que ele não pode se descuidar? O que você indicaria para ele? Eu acho que assim, a gente já falou aqui, começa com vendas, né? Então assim, eu volto a dizer que os números... Eu falo que os números demonstram tudo. Eu falo que se você... quem faz a fofoca dentro da empresa são os números, né? A boa fofoca. Então eu falo assim, exemplo, tô vendendo bastante, mas às vezes eu tô dando muito desconto. Então vamos começar a olhar esses números. Eu tô vendendo bem, volto a dizer. Eu tô vendendo e estou recebendo, sabe? E aí depois eu vou controlar toda a parte de back-office. Sabe, eu vou negociar com o meu fornecedor, então se eu vendo com prazo de 30 dias, eu tenho que comprar com 30 dias ou mais, para o meu fluxo de caixa não sofrer, né? Eu tenho que controlar o meu contas a receber para eu não ter inadimplência, eu tenho que ter uma boa gestão de tesouraria. O que é essa boa gestão de tesouraria? É saber negociar com o banco. Para você ter ideia, hoje eu peguei um parceiro nosso, ele me ligou e falou, Glauco, eu tô pagando R$3,50 por boleto emitido. Nossa Senhora. Eu falei, hoje não existe isso mais. Sabe? E aí, quantos boletos ele já pagou?
Quanto que deu isso em dinheiro? Quanto que ele tem que vender para recuperar isso? Sabe? Então, às vezes, aí dentro de casa, você consegue aumentar seu resultado de uma maneira mais simples do que tendo que vender. E o empreendedor, ele tem uma pegada assim, eu preciso vender. Não tá rodando um negócio, eu preciso vender. Não tá rodando, eu preciso vender. Então, a dica que eu dou para ele, respira. Vamos, depois das 18, 19, eu acho um horário fantástico, é a hora que a cabeça dele sai um pouco do negócio, das vendas, da operação e consegue pensar um pouco na gestão, esse horário eu acho bacana. Vamos olhar agora o que dá pra gente cortar dentro de casa. Sabe, porque quando a torneira tá muito aberta, ninguém olha custo. Perfeito. Sabe, ninguém olha custo. Então a dica primordial que eu dou para ele, à medida que você alavanca vendas, cuida do seu controle. Com o mesmo amor que você alavanca a venda, cuida do seu controle. Perfeito. Sabe, porque você vai ver que na linha final, que é o lucro, você pode aumentar com simples movimento interno. Sabe, então às vezes eu falo, vamos fazer uma campanha. Gente, não tem nada dentro de casa que dá pra gente cortar pra fazer uma campanha pra gerar 20 mil. Talvez a gente corte alguma coisa que a gente vai gerar 20 mil. Sem risco de campanha, porque campanha tem risco. Isso aí. Nós vamos ter que colocar dinheiro na frente pra ver se depois esse dinheiro volta. E aqui não, a gente corta 2, 3 linhas e o resultado vem. Ótimo. Na linha final. E é aquilo de não crescer o negócio a qualquer custo, né, Glauco? Isso. Porque, por exemplo, eu fiz análise de uma empresa agora em janeiro, né? Que geralmente em janeiro as empresas me procuram muito para ver como é que foi, né? Vamos ver como é que foi. E aí a empresa teve um crescimento, uma margem de lucro líquida ali na última linha de 22,4%. Para o segmento foi legal, né? Ok. Só que aí eu falei assim, agora eu vou destrinchar, vou fazer o trabalho de trás para frente, né? Perfeito. Vamos dar uma olhada. E aí eu vi que eles cresceram em custos e despesas 29%. Então, se a gente for olhar no resultado final, a empresa teve um crescimento de faturamento menor que o crescimento de custos e despesas, porque o faturamento cresceu 22 também, 24, uma coisa assim. Só que as despesas e custos cresceu 29%. Isso. Só que no final sobrou mais dinheiro, porque a empresa cresceu, né? Então, se estava sobrando 100 mil, sobrou 150 mil. Mas a empresa se tornou menos eficiente nesse crescimento. Isso aí. Né? E aí ela perdeu capacidade de eficiência do negócio, ela inchou muito o custo fixo dela. Então, se dentro da oscilação do próprio mercado, o custo fixo dela ali vai roubar margem, porque é fixo, isso, né? Aí. Então, essa análise, quando eu mostrei, eles falaram assim, tomaram um susto. Nossa, mas eu não sabia, mas a gente ganhou mais dinheiro. Mas a que custo, né? Aí. E se a gente continuar nessa linha, em que momento isso vai deixar de ser resultado, né? Então, essa análise que você falou, achei fantástico de tá crescendo, tá vendendo, ótimo, mas mantenha o controle. Isso aí. E aí, eu falo também que há uma diferença muito grande entre alavancar a empresa e inchar a empresa. Muito grande a diferença aqui, muito. E a maioria faz inchar a empresa e não alavancar. E aí eu já me explico, né? Inchar uma empresa é isso aí que você pegou. Então você tinha, por exemplo, uma receita de 100, um custo de 10. Você aumentou seu custo para 20 e aumentou a receita de 100 para 110. Então aqui você inchou. Alavancar você tinha um custo de 10, uma receita de 100. Você aumentou o custo para 20, a receita para 200. Perfeito. Você está na linha da alavancagem. Entendeu? Só que o que o empreendedor faz? Ele olha só o 100 por 110, por 120, por 130. Perfeito. Ele não está preocupado aqui. Aí aqui entra o gestor. Lembra que eu falei do Eugênio Matar? Aqui entrava a inteligência do Eugênio Matar. Era à noite que ele fazia essa análise. Ele falava, mês passado nós vendemos 300 com custo de 10, agora nós vendemos 350 com custo de 40. Aí o Salim era o único que ele ouvia e falava, não, deixa eu recuar. Vamos segurar. Vamos segurar. Então, por isso que eu acho essa dobradinha perfeita para o sucesso da empresa. Se a gente pegar as grandes empresas, todas elas que eu conheço têm a dobradinha. Ótimo. Todas elas que eu conheço têm a dobradinha. Então, assim, cuidado para não inchar a empresa. Porque eu falo que faturamento é vaidade. Faturamento para mim é vaidade. O que
determina o crescimento de uma empresa chama-se resultado, lucro. E às vezes o empreendedor foca muito em faturamento. Ele senta numa mesa de jantar, numa mesa de coffee e fala, minha empresa faturava 100 mil, passou a faturar 500 mil. Mal sabe ele que está fazendo um esforço gigante dentro da operação, desmotivando pessoas, perdendo bons profissionais, e o resultado dele aumentou 10%, 2%, 5%. E aí eu recebi também de um amigo uma ligação ontem, ele falou, Glauco, apareceu um negócio para mim aqui, assim, você tem que vir para cá, porque eu preciso olhar esse negócio com você. É um negócio que eu já fiz umas contas aqui à noite, vai dar 35% de margem. Nossa senhora, até eu quero ir também. Que dia que a gente vai? E aí ontem eu falei com ele, não consigo ir amanhã, porque esse negócio é na Bahia, porque eu tinha uma reunião às 9 e o podcast aqui com você, né? E aí eu prometi para ele que semana que vem eu estarei lá. Mas por quê, Rai? A visão empreendedora dele é o seguinte, ele pegou quanto que vai gerar de receita, quanto que vai gerar de custo na cabeça dele, tirou e apurou lucro. Só que na prática é outro mundo. É isso aí. E se a gente rescindir um contrato de trabalho? E as verbas rescisórias? Onde elas entram? Eles não fazem essa conta. Não. Quanto que a gente vai ter que investir em marketing para vender? Não faz essa conta. E aí, outro ponto que me chama a atenção é que ele precifica o produto dele. E o mercado vai pagar isso que você tá falando? Perfeito. Sabe, quando eu perguntei para ele assim, você tem pesquisa de mercado? Ele falou, não, peraí, o que é isso? Agora você começou a falar uma coisa que eu não estou entendendo. Eu falei, mas você tem que ter um negócio muito grande, seu negócio é imobiliário, tem que ter uma pesquisa de mercado. É isso aí. Entendeu? Então, assim, Rai, eu recentemente contratei para fazer um jardim lá de casa, e eu acho que esse caso é fantástico. Contratei o jardineiro, hoje tem um jardineiro profissional, para fazer o jardim. Ele visita primeiro e faz um projeto de jardim. E aí ele me apresentou o projeto do jardim e ele falou comigo, falou, Glauco, eu sonhei com esse projeto, para desenvolver esse projeto para você. Então, quer dizer, um jardim teve um projeto e um planejamento. E aí, depois que ele executou, eu vi, até parabenizei, que é uma obra de arte. Ficou uma obra de arte. Sabe, ele trabalhou com as plantas, com as pedras. E aí eu falo, em um negócio a gente não planeja? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Rai, não tem lógica. Isso aí. Um jardim, houve planejamento. Ele me pediu um prazo para ele planejar. E saiu o resultado maravilhoso. Em um negócio a gente não vai planejar? Então esse negócio da Bahia, eu tenho que debruçar sobre ele 2, 3, 4, 5 semanas. Porque é um negócio grande. Quanto maior, mais planejamento a gente tem que ter. Por quê? Porque eu falo que em negócio pequeno, um erro vai gerar uma consequência pequena. Isso aí. Em um negócio mediano, um erro vai gerar uma consequência mediana. Em um negócio grande, Rai, um erro vai gerar uma consequência gigante, enorme. Então, quanto maior o negócio, mais cirúrgico nós temos que ser. Eu falo que as nossas decisões têm que ser cirúrgicas. Perfeito. É igual o médico operando. Eu faço muito essa comparação com o médico. Ele está ali operando concentrado total. É a mesma coisa quando a gente vai planejar. Porque quando a gente faz um bom planejamento, aí você pode soltar para execução. O que é que você faz a partir dali? Só acompanha previstos versus realizados. Previstos versus realizados. Saiu fora da curva, você chama todo mundo para a mesa e coloca na curva. Planeja de novo. Agora, para planejar, Rai, você tem que ter um tempo e conhecimento. E conhecimento. Perfeito. Então, vamos recapitular aqui que essas dicas do Glauco foram assim, eu sei, é um presente. Pode me agradecer, tá? Você que é empreendedor, quer ter uma rotina de gestor, primeiro, vai vender, mas estrutura a sua venda, para que você receba isso, né? Você vai ver o prazo de venda, para que você compre alinhado com o prazo com que você vende. Então, não adianta você estar comprando com 15 dias e vendendo com 30, 60 e 90, né? A não ser que o seu negócio demande isso. E aí, se sim, já faça uma análise do capital de giro necessário para manter o fluxo de caixa do seu negócio, né? O meu segmento é um segmento que só consigo comprar de fornecedor à vista, e para eu ter clientes bons, eu tenho que ter uma margem de prazo aí de pagamento. Então, estrutura o seu capital de giro para isso, porque senão você vai começar a antecipar,
cartão de crédito, vai começar a antecipar pagamento, vai começar a pagar juros de fornecedor, e aí você já está fadando o seu negócio a um ciclo insustentável ao longo do tempo, né? Então, esse é um ponto muito bom. Então, olhar a saúde do seu fluxo de caixa, muito bom essa parte da inadimplência também, que o Glauco falou, porque hoje a gente fecha os olhos para a inadimplência. Então, às vezes, é melhor perder o cliente, perder a venda, do que fazer uma venda que você já tem um risco muito grande. Então, tenha o mínimo de análise de crédito dentro do seu negócio, né? Principalmente se for um negócio B2B, que vende para outras empresas, porque geralmente gira em torno ali de uma análise de boleto, né? Cartão de crédito, débito é tranquilo. Se você vende aí, a gente fala que é até pagamento garantido, né? Não é à vista, mas é garantido. Agora, se você trabalha com boleto, tenha o mínimo de análise de crédito no seu negócio, para que você diminua a chance de inadimplência. E se tem inadimplência, calcula qual é e coloca isso dentro da sua precificação, né? Esse intervalo de inadimplência ali, deixa ele mensurado e dentro da sua precificação. E por último, que também foi fantástico, foi a questão do planejamento. Gente, não tem como fazer nada sem planejar. Se não tinha antes, imagine agora com tantas variáveis que afetam tanto o negócio, né? O Glauco citou a reforma tributária, mas o próprio mercado, a instabilidade do mercado, as mudanças que estão acontecendo. Então, o planejamento vai ser um momento com que você vai parar para analisar como tudo isso pode afetar e em que grau afeta a sua ideia de negócio, para que você consiga antecipar problemas, né? Antecipar possíveis causas e até aproveitar melhor oportunidades, tá? Sobre essa questão da venda, eu queria dar um exemplo que, assim, de um cliente que eu atendo há um tempo e que é a menina dos meus olhos, né? E eles têm um crescimento muito consistente, seguro, né? Mas muito consistente. E aí é em um mercado onde tem muita concorrência e tem concorrente que de um ano para outro cresce assim muito mais, ultrapassa a média de faturamento deles. E eu sempre converso com o gestor e eu falo com ele assim, olha, não fica focado em faturamento. O seu negócio é de um segmento da indústria, a indústria bate aí uma margem de 10, 12%. Tá ótimo. Tá ótimo. O negócio deles bate uma margem de 20, 22%, indústria, né? A inadimplência é menor do que 2%. E só vende para B2B. É um negócio super saudável, consistência, um fluxo de caixa assim que chega a dar gosto de você mexer, né? E tem um crescimento consistente, mas seguro. Então, às vezes, você crescer faturamento a qualquer custo não vale a pena, né? Tem indústria que fatura mais que eles, mas tem margem de 7% super apertada, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Esse é um ponto, acho que o Glauco tocou, que eu acho fantástico. Isso aí, Rai. E aí, você me faz lembrar o momento que o empreendedor lembra do gestor. Tem um momento que o empreendedor lembra do gestor. É quando ele olha o extrato bancário e vê a conta negativa. E aí ele chama o gestor e fala, mas a gente está vendendo, está entrando dinheiro, e o que está acontecendo? Por que esse dinheiro não fica no caixa? E aí começa a fazer questionamentos, e aí tem uma teoria que eu gosto muito dela, que é a teoria da caixa d'água, né? A teoria da caixa d'água fala que não basta você encher a caixa, você tem que tampar os ladrões. Porque se você encher a caixa e continuar deixando os ladrões, não dá conta. A água que entra não dá conta da água que sai. Então, assim, quando a gente vai no planejamento, a gente já prevê essa falta de caixa. E aí a gente já ajusta para que isso não aconteça. Porque quando a gente tem que atuar com falta de caixa, tudo se torna mais caro. Perfeito. O capital se torna mais caro, o banco te penaliza, no bom sentido de taxa, o mercado de capitais vai te olhar de outra forma. Então, assim, só que você não tem opção. Uhum. Ou você tem capital próprio, ou você pega capital com alguém. E aí você tem que fazer operações mais caras para tampar uma dor. Perfeito. Sendo que se a gente antecipar essa dor, a gente consegue captar recurso com custo menor. Então, empreendedor, escute o gestor. Escute o gestor antes de acontecer. Perfeito. Porque o gestor vai te dar a resposta certa. Excelente.
Gente, eu acho que eu achei que a gente ia gravar um podcast, a gente gravou uma aula, tá? Com o Glauco, perfeito. Glauco, fala pro pessoal onde eles te encontram, que eu acho que muita gente vai querer te encontrar, né? Saber mais um pouquinho desse serviço que você oferece, além da Illumine também, né? Fala um pouquinho pra gente. Tá, eu tô nas redes sociais, né? Meu Insta é Glauco C. Oliveira, @Glauco C. Oliveira. Eu acabo dando essa assessoria. Isso. A gente começa por amigos, né? Por colegas próximos, até colegas de trabalho, mas o mercado começa a nos demandar tanto que Perfeito. A gente começa a tirar dúvidas e daqui a pouco a gente está dentro do negócio porque a gente é apaixonado por negócio, né? Então eu tenho focado bastante em negócios que eu tenho uma prática, porque eu acho que isso é muito importante, sabe, Rai? Falar para mim de imobiliário é muito tranquilo. Uhum. Mas para eu falar, por exemplo, de uma indústria de avião, eu tenho humildade de falar, não sei nada, procura outro consultor, né? Então, assim, eu tenho atuado muito forte, o mercado tem me demandado, apesar de ter negócios próprios, faço a gestão do negócio próprio, empreendo dentro do negócio próprio, mas também sou muito a favor de não ter apenas uma renda. Perfeito. Gosto da diversificação de renda. É investidor, né, gente? Minha cabeça é de investidor. Então, hoje, me encanta encostar em um empreendedor para agregar o papel do gestor. Ótimo. Sabe, Rai? E o que eu tenho feito com eles, e acredito também que você faça, é desenvolver esse profissional. Perfeito. Lógico que a gente não consegue ficar ao lado dele porque a gente tem negócios, ideias para criar negócios, e o que a gente mais precisa hoje é de tempo. Né? O que a gente estava falando até pouco tempo atrás. Mas a gente consegue, sim, passar a nossa experiência para alguém que vai desenvolver dentro do negócio ali com o negócio. E quanto antes esse alguém chegar, melhor, porque o negócio aprende junto com ele. Perfeito. E aí vai crescendo junto. Um ponto aqui que eu queria destacar também é a minha atuação no mercado de capitais. O pessoal me procura muito sobre isso. E eu falo que tem muito dinheiro no Brasil. Perfeito. Sabe? Muito dinheiro no Brasil. Recentemente entrou muito dólar, sabe? O investidor americano começou a olhar para o Brasil. Os bancos americanos começaram voltaram a dar boas notas para o Brasil. Eu sou um profissional que vou todo mês a São Paulo. Quando a gente fala de capital, São Paulo é o coração do Brasil. Então, às vezes, eu saio daqui, pego um avião para lá tomar café com os investidores, almoçar com os investidores, jantar com os investidores, para ver o apetite dele, sabe? Porque o investidor, ele tem apetite. Esse ano é um apetite, o ano que vem pode ser outro, ou esse mês é um apetite, o mês que vem é outro apetite. Então, o que eu tenho para falar para os empreendedores locais aqui e para quem gere negócios, o paulista, né? Tudo começa por lá. Tá de olho no Espírito Santo, sabe? Eu acho que o Espírito Santo é a bola da vez. Perfeito. Hoje, né, já foi anunciada a fábrica aí da GWM em Aracruz, aqui ao lado. E aí eu tenho que te contar esse caso também. A primeira vez que nós chegamos na Faria Lima, em São Paulo, e aí o investidor, como que funciona no mercado de capitais? Você senta numa mesa e tem vários querendo fazer captação e tem um investidor que vai aprovar o seu projeto ou não. E aí você tem alguns minutos para apresentar a sua empresa, o seu negócio. E para que você quer o dinheiro, como que vai ser investido e o retorno do dinheiro. E aí eu lembro que deu o nosso horário, nós entramos, eu e o Flávio falando pela Soma, e aí começamos, nós somos da Soma Urbanismo, a Soma Urbanismo fica no norte do Espírito Santo, e aí falamos um pouco do histórico da empresa. A primeira pergunta deles, o Espírito Santo fica no Sudeste? E aí nós assustamos, porque para eles nem sabiam que o Espírito Santo ficava no Sudeste. Eles achavam que o Espírito Santo ficava no Nordeste. Pela proximidade aqui. Pela proximidade que a gente tem. E aí quando a gente falou, não, o Espírito Santo fica no Sudeste. Aí, ele mudou na cadeira, porque tem ainda esse preconceito, sabe? No mercado de capitais a gente sabe que tem. Aí ele firmou na cadeira e a conversa começou a fluir. Então, a partir dali, que foi a primeira operação de 6,2, nós fechamos ano passado com 100 milhões. Perfeito. Sabe? Então, assim, tem muito capital. Muito capital. E, às vezes, Raio, o que acontece?
O medo do empreendedor alavancar com capital de terceiros é por falta de conhecimento. Isso aí. Sabe, não tem complexidade nenhuma. Eu converso com os gerentes de banco e eles me falam, Glauco, a maior dificuldade para a gente é ter a segurança naquele empreendedor. Sabe, naquele empreendedor, porque se a gente tiver o que a gente quer. O investidor, ele gosta muito de pegar um nicho de mercado e investir naquele nicho de mercado. Sabe, só que dentro do nicho de mercado, ele busca o melhor empreendedor. E aquele melhor empreendedor, posso garantir para ele, não vai faltar capital. Não falta capital. Se ele for o melhor empreendedor, alavancar o negócio dele e der resultado, não falta capital. Perfeito. É que o investidor quer. Porque quanto mais ele investe, mais ele ganha. É o que você falou, é volume de negócio. É isso aí. É volume de negócio. Entendeu? Então, assim, empreendedores, foquem no seu negócio, foquem em crescer seus negócios, mas também saiba que no momento que você precisar de capital, o capital está aqui do seu lado. E o Glauco pode te dar esse suporte. Posso dar esse suporte. Perfeito. Né? Essa é a conexão que eu tenho feito muito com São Paulo, sabe? E o Espírito Santo, o paulista está encantado. Eu falo São Paulo, tá, Raia? Porque assim, tudo acontece lá. Mas o capital, ele vem a nível mundial. Eu vou dar um exemplo. Poucas pessoas conhecem. A gente tem uma operação que a gente chama de 4131, que é uma operação que a gente faz captação em dólar. Sabe? E a taxa de juros dessa operação, ela é baixíssima. Porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos, ela é muito baixa. É muito baixa. Sabe? E aí, quando eu vim para cá, a gente já tinha feito várias operações dessa dentro da Localiza. E aí, quando eu apresentei para a Soma falou, não, que isso? E aí a gente fez a primeira, Rai, rodou, e a segunda e a terceira. Então, assim, é uma operação fantástica. Fantástica, com custo baixo. Sabe? Porque a gente está captando lá fora. Aí o pessoal fala, Gal, mas tem risco cambial? Não tem. Porque a gente contrata um seguro chamado swap e o swap garante esse risco cambial. Perfeito. Sabe? Então é perfeito. Basta o empreendedor entregar o projeto para o gestor e aí o gestor vai fazer igual meu jardineiro lá. Vai perder noite de sono. Eu falo que é justamente quando a gente está tomando banho que vem os insights, quando a gente está ali mais tranquilo que vem os insights, e aí a gente começa a pensar, colocar no papel para maximizar resultado. E o empreendedor, realmente eu tenho que pensar assim, onde que eu vou abrir meu próximo negócio? Para qual estado que eu vou? Para qual cidade eu vou? E aí o gestor está aqui balançando os pratos, falando, vai que eu tô contigo. Perfeito. Esse é o papel. Tá seguro. Tô controlando, seguro. Tô acompanhando, tá tudo certo. Isso aí. Porque o empreendedor, aí ele precisa disso. Agora eu fazendo os dois papéis, eu vejo que quando eu tô com a cabeça muito no mercado, eu deixo um pouco o back-office. É humanamente impossível. É isso aí. É humanamente impossível. Agora, o que eu estou criando? Eu estou criando a minha cópia colorida, sabe? E essa minha cópia colorida, ele tá se balançando os pratos para eu empreender. Então, exemplo, eu entro num carro, vou para São Paulo, vou para Vitória, eu vou para Bahia, aqui tem que estar acontecendo. Isso aí. Tem que ter alguém aqui. Tem que estar e acontecendo com a mesma eficácia que o Glauco, se o Glauco estivesse aqui. Porque também não pode baixar. Isso aí. Entendeu? Então, o empreendedor, ele tem que ter esse gestor no nível dele. Porque eu vou dizer, se o gestor estiver abaixo, o empreendedor engole. E se o gestor estiver acima, ele trava o empreendedor. Isso aí, ele trava o empreendedor. Perfeito? Então, o empreendedor, ele tem que se desenvolver junto com o gestor. Para eles andarem lado a lado. Para eles andarem lado a lado. Essa combinação, Rai, é perfeita. Podem pegar as grandes empresas. Perfeito. Gente, olha só, teve uma frase que eu vou terminar esse podcast, que é a frase do Glauco, que ele falou aqui, que foi, atrás de todo empreendedor tem que ter um bom gestor. Isso é fantástico. Glauco, muito obrigado por ter vindo, tá? Foi, assim, uma troca maravilhosa. E você fica com a gente, porque você sabe que aqui a gente fala dos bastidores dos negócios que dão certo. Deu certo? Muito obrigado, bom, viu? Foi ótimo demais.